Boa noite, tudo bem? É com muita felicidade que eu recebo vocês aqui novamente para o nosso último episódio dessa temporada do Café Tecnológico. No entanto, vamos encerrar com chave de ouro porque o tema de hoje é super relevante, muito significativo para o período que estamos vivendo, que é ensino remoto. Veja, o que é ensino remoto? Na verdade, qual a diferença dele para a educação à distância? Eles são a mesma coisa? Não. Educação à distância pressupõe e exige que existam sistemas que sejam organizados em direção ao trabalho da educação de maneira à distância, com tutores, com textos, com atividades que foram planejadas para o ensino que aconteça à distância. Ensino remoto, sobretudo nos moldes que temos hoje, é emergencial, ou seja, materiais que eram planejados para o ensino físico, presencial, eles simplesmente do dia para a noite praticamente tiveram a sua abordagem transformada para o trabalho à distância, ou seja, de forma precarizada, de forma que os materiais não tinham essa preparação, no caso das linguagens mesmo, sobretudo de outros idiomas, no caso de trabalho, crianças que de repente tiveram que lidar com esses materiais assim, sem auxílio do professor. Então isso é uma coisa muito delicada. Isso para não mencionar os grandes problemas sociais e as desigualdades tecnológico-educacionais que temos hoje. Por exemplo, a União Nacional de Dirigentes Municipais, a Undime, elaborou uma pesquisa agora, e isso é muito sério, porque no município de no universo de 5 mil municípios que temos no Brasil, somente aproximadamente 1.000 mantiveram um trabalho relativamente contínuo, com relação à educação de forma mais acompanhada. Isso é muito sério. Então, é algo a se pensar. E sobretudo ainda quando vemos no nosso primeiro episódio aqui do Café Tecnológico de Inclusão Digital, ainda a dificuldade de acesso aos alunos. Dessa forma, na verdade, hoje vamos focar exclusivamente nas nuances do ensino remoto. E temos duas opiniões importantíssimas para isso. A de um aluno da educação do ensino fundamental, que é o Ian, que vai dizer para a gente um pouquinho da sua experiência, e também de um professor da educação básica, que vai versar sobre coisas relativas, sobre aspectos relativos ao ensino remoto, sobre sua perspectiva como professor, questões que envolvem a saúde mental, trabalho com plataformas. Então, tem um bom episódio e vamos conferir. Olá pessoal, estamos aqui agora com o Ian Carlos. E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem também. Me diga aqui uma coisa, você é aluno do ensino fundamental, né? Que série, meu bem? 7º ano. 7º ano. E me diga aqui uma coisa, já tem muito tempo que você está com essas aulas de forma remota? Sim, já deve ter passado mais de um ano. Mais de um ano, não é? Foi logo quando começou. E lá vocês passaram direto para as plataformas ou ainda teve aquela fase das videoaulas por WhatsApp? Foi assim, durante um tempo eles só passaram as atividades, mas depois foi para as aulas online. Para as aulas online, interessante. E como é que você entrega essas atividades? Foi numa aba do aplicativo que a escola usa. Aí no caso são as fotos das páginas dos livros, né, meu bem? É. E aí, me diga aqui uma coisa, você gosta de estudar dessa forma? Você sente saudade das escolas, dos amigos? Eu sinto saudade da escola, mas eu também gosto desse jeito. De remoto? É, Você por quê? porque eu acho que não tenho tanta pressa para chegar, para ter que me arrumar tão rápido. Ah, para ir para a escola, né? Eu imagino. Deve ter mudado muita coisa da sua rotina, não mudou? Sim. Você tem, às vezes, quais equipamentos que você usa para estudar? Celular e computador. Seu celular e computador? Mas e na hora de, assim, você às vezes sente que um probleminha assim no olho, que resseca ou que dói, fica cansado? Sim, de vez em quando meus olhos ficam lacrimejando, Por causa deve ser por conta da tela, não é? né? E você tem suporte em casa, assim, de tecnologia, de alguém que vai te ajudar, tecnologia, alguém que pode consertar ou pode te ajudar a mexer? Sim, meus irmãos. Aí eles conseguem dar esse suporte para você. Então fica mais interessante, né? O melhor fica mais tranquilo nesse ponto. Sim. É a realidade da maioria dos seus colegas ou... Não tenho certeza. Ah, certo. E me diga aqui, você se sente ansioso algumas vezes por conta das tarefas ou dos prazos ou de estar dentro de casa, assim, estudando o tempo todo? Sim, de vez em quando eu acabo esquecendo de fazer alguma atividade, tenho mil coisas para terminar.
Nossa, deve ser complicado, né? Às vezes para lidar com isso. Mas já com esse tempo você conseguiu se adaptar, não conseguiu? Sim, Você já tinha uma noçãozinha de como mexer no computador, como abrir já tinha. Já tinha, né? Então foi mais tranquilo. Você trabalha, faz parte de algum projeto na escola, além do nesse panorama do ensino remoto? Hoje em dia não, mas já tive. Já participei de um projeto da escola. Certo. Então tudo bem. Agora só pra gente, né, caminhar assim pro final, o que que ficou assim de positivo pra você e o que que ficou de negativo pra você? Conta pra gente. De positivo ficou que eu consegui aprender bem mais a mexer no computador. Né? Tecnologia, né, facilitou bastante pra você, então, pelo que você me falou. Sim. E de negativo? Negativo foi a absorção dos conteúdos. Prejudicou um pouquinho? Sim, Por em que sentido assim você acha? tanto porque posso conseguir me dizer facilmente, né? E eu acho um pouco mais difícil de entender, quanto porque na escola eu teria bem mais recursos para utilizar para meu entendimento. Oh, que coisa, é. Esperamos que voltemos já já. Sim, nossa última pergunta, vai ter ensino híbrido? Na minha escola vai. Já vai começar quando? Eles pretendem começar depois do recesso junino. Nossa, então já já, né? Tá na porta. Mas breve a gente vai estar voltando aí presencial e você vai poder ver seus amigos e absorver melhor os conhecimentos. Obrigado, querido, por ter aparecido. Até o próximo episódio do Café Tecnológico. Até. Alô, seguimos aí, pessoal. Tchau. Nossa, que fofo o depoimento do Ian. Eu gostei muito e me deixou pensando algumas coisas importantes. Por exemplo, pensemos que os decretos do Estado para manutenção do ensino remoto, né, para suspensão das atividades presenciais começaram desde 2020. Então imagina para essas crianças e pré-adolescentes o que foi passar todo esse período sem esse contato com os amigos, sem esse contato com a escola e tendo que lidar de maneira à distância, de forma à distância, remota. Pensamos aí os problemas de saúde. Ele diz que tem problemas com as vistas, né, com os olhos. Mas também vemos que, embora ele tenha acesso a diversos equipamentos, esse suporte em casa, infelizmente isso é uma realidade também de poucos. Então, assim, me deixa muito pensar e a esperar pelo fim dessa modalidade, que estejamos presentes nas escolas para não termos que escutar esse tipo de coisa, das crianças terem esse tipo de dificuldade, ter ansiedade com os trabalhos, ou então não entender, ou deixar de entender de maneira completa algum conteúdo. Então isso é bastante relevante, é importante realizar essa reflexão. E agora vamos ver o depoimento do Rafael, do professor Rafael, que vai citar um pouquinho da sua perspectiva como professor. Olá, estamos aqui agora com o professor Rafael Machado, que é professor da Educação Básica do Ensino Fundamental. Tudo bem, professor? Tudo bem. E me diga aí, eu sei que você é professor de um certo tempo do ensino fundamental e agora tivemos o ensino remoto, né, essa nova dinâmica. Como foi isso para vocês, essa adoção? 2 pontos, veio já de cima para baixo rapidinho, começou com videoaula ou já foi direto para a plataforma de aula virtual? Bom, assim, né? Como todos os setores, né, do mundo, foi pego de surpresa essa questão da pandemia, né? E a educação não fica diferente, né? Então, veio todo um processo assim, de repente, para você ter que se adaptar, né, com urgência. E a questão dos alunos, né, dos professores, todos tiveram que encontrar aí uma forma de lidar com isso com o tempo, né? Claro que tiveram uma série de dificuldades de todos, né, no processo, mas a gente foi aprimorando e, com o tempo, né, se entendendo com as plataformas, né? E hoje a gente está aí com um ensino já bem avançado. É claro que não é igual o ensino normal, né, presencial, mas eu diria que os professores já se adaptaram muito e isso também serviu de lição até mesmo para que eles pudessem, né, nesse processo, melhorar o seu ensino, descobrir novas ferramentas e vai ter um ganho com isso depois, é claro, né, com essa aprendizagem que todos passaram, mas o bom mesmo é o ensino presencial. E teve informação de alguma forma para vocês? Não teve informação, né? Assim, de imediato não. Né? De imediato a gente não teve informação, porque, como eu disse, foi de surpresa todo mundo,
né, de um dia para outro fechou tudo e a gente teve que ficar isolado nas nossas casas com muito medo, né, e é para ficar. Mas, assim, com o passar do tempo, né, já temos mais de um ano de pandemia. Mais de um ano já. Né? Com o passar do tempo, as coisas foram se ajustando, a gente foi conseguindo informações, cursos online, cursos gratuitos, né, que tinha. A própria escola também nos forneceu e fornece o tempo todo informações para que possamos estar aí alinhando com o processo de educação de uma forma com mais qualidade. Certo, então aí no caso teve essa formação, já foi direto para a plataforma virtual, não é aulas em tempo real já. Porque ainda temos alguns problemas, por exemplo, eu lembro que eu trabalhava numa escola que demorou até adaptar aulas remotas, né, ao vivo, mas lá no SESI já foi direto ou teve videoaula primeiro, depois, como foi isso lá? Olha, de início, né, a gente já tem uma plataforma tradicional da própria instituição, que é o Microsoft Teams, e assim, eu diria, na primeira semana a gente se organizou, teve uma pré-formação ali rápida, apenas para que professores e alunos pudessem interagir com a ferramenta, né, com as ferramentas. Funciona, né? Como eu sou professor de tecnologia. Sobrou para você? Sobrou para mim, eu tive que dar algumas capacitações, ajudar no processo aí dos professores também, né? Mas assim, hoje os professores estão muito bem capacitados dessa instituição. Mas é claro que a gente, olhando em nossa volta, a gente vê uma série de dificuldades de outras escolas, né? As escolas da rede pública também está pegando jeito agora, mas passou aí por um longo período aí sem aula, né? Sem aula, e olha que a gente está, no meu caso, né? A nossa escola é uma escola, eu diria, de grande porte, uma escola com um poder aquisitivo alto, né? E o público tem um poder aquisitivo bom, mesmo assim a gente tem um processo complicado aí, que é a questão, porque assim, a gente trabalha com as ferramentas tecnológicas, né? Mas a gente tem um problema, diria, a questão dos alunos, nem todos têm o mesmo poder aquisitivo. Então a gente tem alunos que têm tudo e outros alunos que têm um celularzinho simples, que vai ali para assiste as aulas num celularzinho simples, por exemplo. E isso dificulta no processo nosso de fazer passar atividades, por exemplo. Porque nem todas as ferramentas, as atividades funcionam em celulares. Então, eu da robótica, por exemplo. Então, tem programas que só funcionam em computadores. Nossa, então não dá para funcionar no celular. Então a gente tem que, né, tem que fazer toda uma adaptação. Toda uma adaptação. Então, dentro da escola privada que ainda tem essa disparidade, não é? Que coisa. Dentro da escola privada, e olha que a gente está localizado, eu diria, numa área nobre da cidade e tal, né? Mesmo assim, a gente ainda tem, né, alguns estudantes que ainda passam aí por problemas, né? A escola ainda forneceu também equipamentos para alguns estudantes, isso ajudou muito, né? Mesmo assim, né, para a minha área mesmo da robótica, eu preciso de ferramentas, eu preciso construir coisas que só funcionam com um computador, né, que tem um sistema operacional, né, que consiga rodar ali os programas com facilidade. E o celular tem a questão da tela pequena, né? Então a gente até consegue fazer ali alguns ajustes e tal, e os programas funcionam no aparelho, mas ele trava, né? O celular pesa, não suporta, não foi feito para isso, o celular. Ele foi feito para praticamente trabalhar com redes sociais, né? Então ele não foi desenhado para você fazer uma edição de texto, ele não foi desenhado para, né, para trabalhar com um programa de computação, um programa programas de fazer programação, né, que a gente usa na robótica, por exemplo. Então, a tela pequena não ajuda e tal, então a gente tem toda essa questão aí ainda para ser resolvida, né, mas... E vai ter ensino híbrido lá na escola? Você sabe se é essa movimentação por hora? Pronto. O ensino híbrido, né, eu acho que está caminhando aí para todas as escolas trabalharem nesse sentido, né. A nossa escola... já está previsto agora, a escola já passou todo o processo de transformação da escola, de mudar todo afastamento, colocar afastamento das cadeiras,
mudou do bebedouros e tal, um monte de regulamentos que são exigidos, e a escola já está pronta para receber esses estudantes agora no segundo semestre. Então está previsto agora para em julho, agora, assim que voltar do recesso menino, a gente já voltar, né, com o processo híbrido. Então essa é a expectativa que a gente está tendo aí. É claro que isso não depende, né, sempre por vontade própria da escola, a gente vai depender de como vai estar o cenário nacional, né, o cenário, não diria nem nacional, mas regional mesmo, vai depender das autoridades liberar, né? Então tem todas essas questões aí para ser tratadas, mas assim, o plano é que a gente volte agora no segundo semestre né? Começar agora se terminar o recesso junino. E agora, assim, uma pergunta. E a saúde mental? Como ficou? Olha, eu vou te contar. Não é fácil. Para a questão do professor, por exemplo, não é fácil essa questão da saúde mental. Por quê? A gente fica o tempo todo na tela. Então a gente tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma carga horária aí alta dentro da escola. E eu tenho que manter essa carga horária o tempo todo em tela, né? Em tela. Então isso gera um estresse mental muito grande, né? Muito grande. Aí você tem que ficar o tempo todo, por exemplo, eu já aprendi algumas coisas, por exemplo, mudar o ambiente, né? Então você não ficar sempre no mesmo ambiente, que isso, né, estressa um pouquinho. O uso da tela em excesso aí tem causado muitos danos mentais mesmo, né? O uso excessivo de tela, e é um fato, né? Tem gente que tem cargas horárias altíssimas aí e mantém nesse processo aí o tempo todo ali em frente à tela. Isso causa além de prejudicar a visão da pessoa, né? Deixa a mente, não trabalha a mesma coisa, você começa ali a ter uma perda de qualidade. Às vezes eu abro um documento e eu fico ali atordoado no processo, porque a vontade de terminar logo para me fechar, né? E aí, quando termino o trabalho, eu também desligo tudo e procuro fazer alguma outra atividade, fazer uma caminhada quando posso fazer, né? E dar uma distraída com a família, para ver se a gente consegue, nesse processo, né, achar que é normal, né? Achar que é normal, né? Então, um monte de gente fazendo terapia, um monte de colegas meus fazendo terapia, porque é um momento difícil. Além do medo de você contrair essa doença e tal, você fica ali preso, né, à tela do computador o tempo todo. Certo. Então, para a gente finalizar, né, uma conversa maravilhosa dessa, vamos encerrar com o seguinte. O que ficou de legado para você durante esse período, de positivo e de negativo? Como você enxergou essa pandemia, assim, fosse para finalizar? Olha, a pandemia, assim, de positivo... No caso do ensino remoto, né? Eu vou Ensino colocar remoto. aqui no ensino remoto. Eu ia falar que positivo não tem muita remoto, coisa não, mas na questão do ensino remoto a gente pode observar o seguinte: como os professores tiveram que, com um pequeno tempo, um pequeno espaço de tempo, eles tiveram que rapidamente se adaptar. E hoje eles, eu diria, tem professores que não sabiam abrir o Word direito ali, não sabiam manipular as ferramentas básicas, né? E com esse processo eles tiveram que se reinventar, eles tiveram que se aperfeiçoar, estudar, né? Correr atrás para tentar fazer uma boa aula, fazer uma aula interativa, né, legal. Eles tiveram que correr atrás desse processo e aprendeu muito. Então, há uma grande quantidade de ferramentas que hoje é utilizada pelas mais diversas áreas, pelos mais diversos profissionais de educação, e eles aprenderam muito nesse processo. Então, isso foi muito bom, né? Os estudantes também evoluíram muito nesse processo. Isso eu diria, o ponto positivo, né, no processo. E assim, negativo, a gente pode observar essa questão que foi citada aqui do estresse mental, que houve um crescimento muito grande nesse processo, né? E é isso. E no caso também da desigualdade, né, que vai ficar aí dessa educação que a gente pode observar. Isso aí é verdade. Isso é um ponto que você trouxe aí, né? Justamente porque vai ter uma desigualdade gritante nesse processo, né? Aquele público que tinha ali que tem um poder aquisitivo, que tem um recurso melhor, né? Um computador melhor, que tem uma internet boa em sua casa, que consegue pagar uma escola
que traz essas ferramentas com uma qualidade melhor, né, eles vão sim ter um diferencial muito grande em relação àqueles outros, né, que não conseguiram acompanhar, né. Eu vejo casos de escolas que praticamente pararam literalmente o ano todo, né. A escola que eu trabalho é uma escola que desde o princípio, né, na primeira semana, os professores já começaram a organizar e tal, e hoje, né, nesse processo a gente não teve uma grande perda, a gente praticamente não perdeu os índices. A gente sempre faz as provas ali de qualidade, a gente viu que não teve uma queda muito grande. Claro que teve muito aluno que saiu e tal, mas, enfim, no processo como um todo, a gente pode dizer aí que vai ter uma desigualdade, sim, muito grande, e os governantes vão ter que tratar isso com seriedade. Mas em breve a gente vai voltar e eu espero que, historicamente, em tempos bons, vamos refazer essa história aí, esse período da humanidade. Espero que o que seja mais significativo seja positivo. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Espero que já você esteja aqui de novo na próxima temporada, porque esse é o último episódio do Café Tecnológico. E futuramente, quem sabe. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Bom, a partir agora do vídeo do professor Rafael, dá para termos uma perspectiva interessante agora do ponto de vista do professor. Tivemos, como ele mesmo explicou, não é, uma adoção muito rápida das plataformas digitais do ensino remoto, que não deixou muita margem para a formação dos professores. Os próprios professores tiveram que se auxiliar. Por outro lado, ele também falou de um ponto, né, positivo, que seria a utilização das plataformas, visto que a introdução da tecnologia já era uma discussão, né, já antiga. No entanto, é interessante a gente pensar que tipo de informação de tecnologia que queremos ter e que teremos de fato. Se é somente para as competências e para aquela operacionalização rápida que nos foi obrigada pela pandemia, ou então a tecnologia como um mecanismo de agente de transformação social, que corrobora com as outras discussões que já fizemos aqui no grupo. E também uma outra pergunta para deixarmos no ar. E as plataformas, Google, Microsoft e Companhia Limitada? O que será que elas vão fazer com os nossos dados? Então, mas isso aí vai ser um assunto, além de ter sido abordado em outros posts, vai ser um assunto interessante para um próximo episódio do Café Tecnológico numa outra temporada. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Eu espero que sejamos todos juntos em breve. Se na pandemia, à distância. Então jamais esqueçam. Vacinas para todos no Brasil e até mais, pessoal.